Vamos sentar, por favor. Declaro abertos os trabalhos da sessão e solicito ao senhor secretário que nos faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 14ª sessão extraordinária realizada em 23 de abril de 2007, presidente, senhora ministra Ellen Grace, autenticadamente, senhor ministro Celso de Mello, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoar os seguintes processos: ação originária, extradições e habeas corpus. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. Senhora ministra, senhores ministros, tenho a satisfação de informar que hoje se encontram neste plenário os juízes participantes do segundo curso de formação inicial de magistrados do trabalho. Eles participam do curso na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Estão também conosco alunos do curso de Direito das Faculdade Comunitária da cidade de Campinas, São Paulo, e da Universidade José do Rosário Velano, Unifenas, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sejam bem-vindos. Chama a julgamento, questão de ordem no inquérito 2424, relator o ministro César Peluso, autor o Ministério Público Federal. Com a palavra o relator. Senhor presidente, não obstante este feito esteja revestido de segredo de justiça por força do sigilo legal que recai sobre provas entranhadas nestes autos, eu estou suscitando a presente questão de ordem em sessão pública por dois motivos. Primeiro, pela urgência da matéria, e, em segundo lugar, pelo fato de que a questão de ordem não envolve apreciação de nenhuma matéria que diga respeito às provas ou aos fatos veiculados nesse procedimento. O Superior Tribunal de Justiça e o Conselho Nacional da Magistratura requerem cópia deste inquérito recoberto por sigilo legal sobre dados de interceptações telefônicas autorizadas para efeito de juízo sobre a instauração ou não de processo administrativo destinado a apurar infrações disciplinares imputáveis a magistrados sujeitos a seu controle administrativo. A questão que ora suscito está em saber se podem ou não ser deferidos tais requerimentos à vista da Constituição da República, que só permite quebra do sigilo das comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, artigo 5º, inciso 12, e ainda do artigo 1º da Lei 9.296 de 96, o qual prescreve que a interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova em investigação criminal e em instrução processual penal observará o disposto nesta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. É que alguns teóricos sustentam que ambas essas normas teriam limitado de modo absoluto a admissibilidade da quebra às hipóteses de investigação e instrução processual penal, de modo que, a contrário, estaria vetado empréstimo da prova ali produzida a qualquer outro processo, em particular o de caráter estritamente civil. E o argumento substantivo que sintetiza o raciocínio condutor dessa interpretação está em que outra leitura expansiva possibilitaria que a investigação ou o processo criminal fossem usados como pretexto ou subterfúgio para uso eficaz de prova ilícita em dano da intimidade. Cito, diz Barbosa Moreira: pois bem, suponhamos que se cuide de fita magnética gravada mediante interceptação telefônica para a qual se tinha autorização judicial. A fita era admissível como prova no âmbito penal, não no civil, já que para esse não se teria podido autorizar a interpretação. Quid iuris, se o interessado quer utilizá-la como prova emprestada perante juiz civil? No campo doutrinário, tem-se admitido a possibilidade de semelhante utilização. A favor dela, pode argumentar-se que, uma vez rompido o sigilo e, por conseguinte, sacrificado o direito da parte à preservação da intimidade,
não faria sentido que continuássemos a preocupar-nos com o risco de arrombar-se um cofre já aberto. Mas, por outro lado, talvez se objete que assim se acaba por condescender com a autêntica fraude à Constituição. A prova ilícita expulsa pela porta voltaria a entrar pela janela. Da mesma forma, Flávio Gomes, o legislador constitucional, ao delimitar a finalidade da interpretação telefônica criminal, já estava ponderando valores, sopesando interesses. Nisso reside também o princípio da proporcionalidade. Segundo a imagem do legislador, justifica-se sacrificar o direito à intimidade para uma investigação ou processo criminal, não civil. Isso tem por base os valores envolvidos no outro processo. Estando em jogo liberdades constitucionais, direito à intimidade à frente de outros direitos, procurou o Constituinte, desde logo, demarcar o âmbito de prevalência de outro interesse criminal em detrimento da intimidade. Mesmo assim, não é qualquer crime que admite a interceptação. Essa escolha, fundada na proporcionalidade, não pode ser desviada na praxe forense. Em conclusão, a prova colhida por interceptação telefônica do âmbito penal não pode ser emprestada ou utilizada para qualquer outro processo vinculado a outros ramos do direito. Urge o respeito à vontade do Constituinte, fins criminais, ao permitir a interpretação como quebra, que é do sigilo das comunicações, somente para fins criminais, já fazia uso da ponderação e da proporcionalidade, que agora não pode ser ampliada na prática. Impõe-se, por último, acrescentar: essa prova criminal deve permanecer em segredo de justiça. É inconciliável o empréstimo de prova com o segredo de justiça assegurado no artigo 1º. No mesmo sentido, outros autores, como Vicente Grego e Eduardo Talamina, embora tenham fundamentações mais alongadas. Tal postura, como se vê dos próprios escolhos que eu acabo de transcrever, é controvérsia no próprio âmbito da dogmática. Doutrina não menos respeitável professa que, afastado ou prevenido nas circunstâncias de cada caso, o risco de fraude à Constituição e à lei, nada obsta ao reconhecimento da validez e da eficácia do uso em processo não penal da prova licitamente colhida na área criminal, até porque, com a colheita legítima, já se rompeu a intimidade que o ordenamento, na forma da lei e da Constituição, tende a resguardar em termos relativos. E diz Ada Pellegrini e Antônio Scarance, etc. Mas é possível que em processo civil se pretenda aproveitar prova emprestada derivada de interceptação telefônica lícita colhida em processo penal desenvolvido entre as mesmas partes. Poderá, em casos como esse, ter eficácia a prova emprestada, embora inadmissível sua objeção no processo não penal? As opiniões dividem-se, mas de nossa parte pensamos ser possível o transporte de prova. O valor constitucionalmente protegido pela vedação das interpretações é a intimidade. Rompida esta licitamente em face do permissivo constitucional, nada mais resta a preservar. Seria uma demasia negar-se a recepção da prova assim obtida sob a alegação de que estaria obliquamente vulnerado o comando constitucional. Ainda aqui, mais uma vez, deve prevalecer a lógica do razoável. Nessa linha de interpretação, cuidados especiais devem ser tomados para evitar que o processo penal sirva exclusivamente como meio oblíquo para legitimar a prova no processo de juízo. Se o juiz perceber que foi esse o único objetivo da ação penal, não deve admitir a prova nas causas cíveis. Nelson Nery Júnior é da mesma opinião que eu transcrevo e outros autores que eu transcrevo, todos admitindo o transporte da prova para a área civil. Penso que na interpretação daquelas duas normas, o artigo 5º 12 e o artigo 1º da Lei 9296, se devam discernir à luz dos valores em ambas ponderados e tutelados, dois âmbitos semânticos: o da produção da prova, inerente aos resultados documentais da interpretação, e do seu uso processual em sentido lato. Não há dúvida de que, no primeiro aspecto, isto é, quanto à produção, a restrição constitucional tem por objetivo claro preservar a intimidade como bem jurídico privado, mas essencial à dignidade da pessoa, até o limite em que tal valor, aparecendo como obstáculo ou estorvo concreto à repressão criminal, cede à manifesta superioridade do interesse público na apuração e punição de crime grave, enquanto o mais conspícuo dos atentados às condições fundamentais da subsistência da vida social. O limite da garantia constitucional da intimidade
é aí objeto da ponderação de valores formuladas pela própria Constituição, que, não podendo condescender com a impunidade de um fato erosivo das bases da convivência social, sacrifica aquela para garantir esta. Nesse sentido, costuma dizer-se que a garantia constitucional da intimidade não serve a proteger atividades ilícitas ou criminosas. Daí autorizar em caráter excepcional seja interceptada a comunicação telefônica apenas quando tal devassa se revele como fonte de prova imprescindível à promoção do fim público da persecução penal. Outra coisa, a meu ver, é o âmbito do uso lícito da prova consistente nos dados retóricos obtidos com a violação da intimidade. E nessa moldura é que tem agora um intérprete de amíngua de uma distinção normativa explícita, a qual em si apontaria para outra ponderação operada pela própria norma constitucional, ao intérprete perquirir se existe ou não algum interesse público transcendente que, ligando-se a consequências de outra qualificação jurídico-normativa do mesmo ato ilícito, objeto da investigação criminal, mereça sobrepor-se mais uma vez, agora na esfera ou na instância não penal competente, à garantia de uma intimidade já devassada, para efeito de aplicar ao autor daquele ato, por conta de sua simultânea ilicitude de outra ordem, a sanção legal não penal que lhe convém ou corresponde, a título de resposta estratégica do ordenamento à violação de norma jurídica diversa. Confesso que não posso, a priori, encontrar como tese de alcance absoluto tal interesse legitimante nos objetos dos processos meramente civis em que se dispute acerca de bem ou interesses jurídicos privados e disponíveis. Neste aspecto, há, aliás, até quem defenda, em caráter excepcional, com aceno ao postulado da proporcionalidade, textualmente, o sacrifício da privacy em prol da defesa de bem jurídico mais relevante, possibilitando-se, por exemplo, evitar cautelarmente a ocorrência de danos reparáveis, como diz Luiz Avólio em provas ilícitas, como sucede, por exemplo, em causas de família, onde haja riscos à segurança física da prole e como se verifica, inclusive, na jurisprudência dos tribunais subalternos. Mas o que não me parece ajustável às normas constitucional e legal já referidas, enquanto ingredientes do sistema, é que os resultados prático-retóricos da interceptação autorizada não possam produzir efeitos ou ser objeto de consideração nos processos e procedimentos não penais perante o órgão ou órgãos decisórios competentes contra a mesma pessoa a que se atribua, agora do ponto de vista de outra qualificação jurídica de ilicitude em dano do Estado, a prática do mesmo ato, que, para ser apurado na sua dimensão jurídico-criminal, foi alvo da interceptação como exigência do superior interesse público do mesmíssimo Estado. Ou, de maneira mais direta, não posso conceber como insultuoso à Constituição nem à lei o entendimento de que a prova oriunda de interceptação lícita, autorizada e realizada em procedimento criminal, seja inquérito, seja processo crime, contra certa pessoa, na condição de suspeito, indiciado ou réu, pode ser-lhe oposta na esfera própria pelo mesmo Estado, encarnado por órgão administrativo ou judiciário a que esteja o agente submisso, como prova do mesmíssimo ato visto sob a qualificação jurídica de ilícito administrativo ou disciplinar. Nesta hipótese, tenho que se desvanecem as objeções. Está nela, por pressuposto, afastada a ideia de fraus legis ou fraus constitutionis, que o juízo da prova poderia, em caso contrário, abortar. O de que se cuida é de hipótese de recurso ético à fonte de prova legítima do mesmo ato histórico, susceptível de mais de uma qualificação jurídico-normativa de ilicitude,
como acontece com fatos, a um só tempo, configuradores de ilícito penal e de ilícito administrativo e imputável à mesma pessoa ou agente em dano de interesse público e em confronto com órgão estatal diverso do Ministério Público. É o que se passa, e não só, por exemplo, com o caso de crime ou crimes graves, que imputáveis à autoridade ou agente público constituam ilícitos disciplinares a que se cominem, por força de análoga gravidade, que só é pouco menor no seu grau, para esse efeito, sanções administrativas extremas. Não há escogitar aí, a meu ver, nem de longe, nova ou outra ruptura da inviolabilidade pessoal das comunicações telefônicas, senão apenas do reconhecimento da repercussão jurídico-probatória da mesma interceptação autorizada por conta da aparência do caráter também criminoso do mesmo ato ou fato histórico. Tal é a razão óbvia, porque não teria propósito nem sentido arguir aqui inobservância ou alargamento daquela específica limitação constitucional da garantia, pois se trata apenas de tirar da mesma fonte de prova, sem outra ofensa qualquer à intimidade já devassada do agente, a capacidade que lhe é insta de servir de meio de convencimento da existência do mesmo fato, ou em outras palavras mais técnicas, a idoneidade de se prestar, noutro processo ou procedimento, a reconstituição historiográfica do ato já apurado da esfera criminal. Nisto, não se aprofunda, nem alarga, nem agrava a quebra lícita da intimidade que já se operou, mas apenas se reconhece a necessidade de, com apoio na eficácia da prova resultante, assegurar, em tutela de interesse público de não menor importância, a aplicação de outras consequências jurídicas ao mesmo ato ilícito considerado noutro plano normativo. Tampouco fica lugar para a alegação de ultraje às cláusulas do contraditório da ampla defesa imanentes ao devido processo legal, porque, e isto é não menos óbvio, o ônus de exercício dos poderes correspondentes da defesa incide sobre o mesmo objeto da prova, seja na órbita criminal como no procedimento administrativo, pois que o ato sobre cuja existência deve recair a prova é único na sua consistência histórica. O que pode mudar, e isto não guarda nenhum relevo, é só o campo ou espectro das defesas que caibam de ordem jurídica, as quais estão de todo modo garantidas em qualquer caso. Isso tudo significa apenas afirmar que no âmbito normativo de uso processual dos resultados documentais da interceptação, o mesmo interesse público na repressão de ato criminoso grave, que por sua magnitude prevalece sobre a garantia da inviolabilidade pessoal, justificando a quebra que a limita, reaparece com gravidade só reduzida pela natureza não criminal do ilícito administrativo das suas sanções, como legitimante desse uso na esfera não criminal, segundo ponderação de sua evidente supremacia no confronto com o direito individual à intimidade. Outra interpretação do artigo 5º e 12 da Constituição e do 1º da Lei 9296 equivaleria a impedir ao mesmo Estado, que já conhece o fato na sua expressão histórica correspondente à figura criminosa e, como tal, já licitamente apurado na órbita penal, invocar sua prova oriunda da interceptação para, sob as garantias do devido processo legal, no procedimento próprio, aplicar ao agente a sanção que caiba à gravidade do eventual ilícito administrativo em tutela de relevante interesse público e restauração da integridade do ordenamento jurídico. E, neste caso, significaria impedir que os órgãos estatais competentes se valham dessa prova, que lhes é também imprescindível ao desempenho dos mitérios correcionais, tanto quanto é na esfera penal imprescindível, para apuração de eventuais ilícitos disciplinares de autoridades investidas
nas mais conspícuas funções do Estado democrático de direito e que podem, em tese, dada a relativa autonomia dos ilícitos teóricos e não menos relativa independência das jurisdições, ser absolvidos aqui e punidos ali. Não posso entender que se reconheça ao Estado, que já conhece o fato na esfera criminal, que se diga que em relação ao mesmo Estado nas outras esferas, tanquam nunca esset. É como se o fato nunca tivesse existido. É por isso que, senhora presidente, remato a consideração do meu voto com esta curial observação de um ilustre doutrinador. Evidentemente que estamos cogitando de situações extremamente graves que podem colocar em risco ou levar ao perecimento de bens jurídicos de valor incontestável em confronto com o direito à intimidade de algum cidadão. Razões por que, senhor presidente, eu proponho, como resposta à questão de ordem, que se autorize, sob dever de resguardo do mesmo sigilo e do mesmo segredo, ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional da Magistratura, cópias das provas constantes deste inquérito, bem como, eventualmente, ser requeridos ao Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro e ao Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. É como voto, senhor. O eminente relator, portanto, soluciona a questão de ordem na forma do voto que acabou de proferir, pela autorização de transferência da prova coletada, sob dever de resguardo do mesmo sigilo. Colho os votos. Ministra Carmen Lúcia. Acompanho o relator, excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu peço um esclarecimento ao nobre relator. Vossa Excelência está autorizando a remessa de todo o conjunto probatório ou só aquela parte que interessa ao órgão requerente? O que interessa ao órgão requerente, desde que seja discernível, porque há provas que são indiscerníveis. É impossível, no contexto, separar uma prova de outra, a menos que torne esta prova absolutamente ilegível e imprestável. Pois não. Então, Vossa Excelência remeteria todo o conjunto probatório? Sim, sob segredo de justiça. A autoridade que recebe esta prova tem que guardar, aliás, como todo mundo, não é só a autoridade, não é só a autoridade. Todos têm que guardar o mesmo sigilo. Como nós temos, aliás, reconhecido em relação às CPIs, que, lamentavelmente, quebram o sigilo. É como a doutrina chama de transferência de sigilo. Na verdade, não está se quebrando o sigilo. Está se transferindo esse sigilo à responsabilidade funcional de outra autoridade que deve guardá-lo com o mesmo zelo com que as autoridades que eu apenas observo que, originaram. infelizmente, CPIs nem sempre, embora depositários dessas informações sigilosas, guardam a confidencialidade realmente necessária. Mas, de qualquer maneira, o tribunal tem entendido essa possibilidade. Vossa Excelência, portanto, no voto, quer dizer, presentes razões de interesse público, admite o compartilhamento para uso em procedimentos não penais de provas licitamente obtidas a partir da quebra do sigilo de interceptações telefônicas. Não todos Não os todos os processos não procedimentos. penais. Desde que se trata de procedimento não penal contra a mesma pessoa e em que haja interesse do mesmo Estado. Em outras palavras, atendendo aquele pressuposto de que se trata de apreciar a mesma prova em relação às mesmas pessoas, só que no outro procedimento. Delimitando, portanto... Delimitando, não estendendo Certo. isto como uma tese de caráter absoluto que serviria para qualquer processo de caráter não penal. Ministro Senhor Lewandowski. presidente, eu acompanho o relator. Ministro Eros Grau. Acompanho o relator. Ministro Joaquim Barbosa. Senhora presidente, por razões de foro íntimo, eu não participo deste caso. Ministro Carlos Brito. Senhora presidente, sob o fundamento central de que há mais de uma qualificação jurídica para o mesmo fato e qualificação jurídica diretamente constitucional, habilitando vários órgãos do aparelho judiciário do Estado para apurações, ora de ordem penal, ora no plano administrativo disciplinar, ora no plano do crime de responsabilidade, eu também acompanho o eminente relator. E quanto à recomendação, a determinação
de que se preserve o caráter de confidencialidade desse acervo probatório, basta lembrar que o agente público inconfidente se sujeita a... Hoje tem um certo sabor irônico. De... Hein? Falar em sigilo. Mas o fato é que, legalmente, o Com relação a este inconfidente inquérito. é apenável, é punível. Infelizmente, e isto já é objeto de providências deste relator, infelizmente, pode parecer realmente irônico que, em relação a certos fatos, esse sigilo não tenha sido observado por quem devia observar. E espero que a autoridade policial apure essas responsabilidades. Com o relator. Ministro Gilmar Mendes. Senhor presidente, em relação à questão, tal como, só para historiar rapidamente, nós estamos diante de uma situação que o texto constitucional prevê no artigo 5º do inciso 12, que foi objeto, inclusive, de histórica decisão deste tribunal, quando inicialmente não aceitou como norma suficiente, bastante, para autorizar a interceptação telefônica a disposição constante do velho Código de Telecomunicações. Considerou que isso não era suficiente, porque a própria Constituição consagra que, no caso das comunicações telefônicas, o último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Na doutrina, nós dizemos que este é um típico, clássico caso de reserva legal qualificada, tal como já ocorre em relação à própria liberdade de exercício profissional. O tribunal também reconheceu que aqui há a necessidade de uma reserva de lei qualificada. E esse é o embaraço que suscita o tema. Claro, se uma lei autorizasse a quebra, a interceptação telefônica para fins processuais civis ou para fins administrativos ou de investigação administrativa, nós não teríamos nenhuma dúvida em dizê-la claramente, chapadamente inconstitucional. Mas aqui a situação é outra. A investigação se realizou para os fins previstos na Constituição, de maneira inequívoca, com a autorização judicial. E agora se coloca a necessidade de continuidade deste processo, daí falasse em prova emprestada. Evidentemente que há aqui sempre as dúvidas, né, que as ironias já manifestadas revelam quanto à possibilidade de ser aqui mais uma possibilidade de se ter aqui mais uma possibilidade de vazamento. Na verdade, essa questão da interceptação telefônica, do vazamento de interceptação telefônica no Brasil, se tornou algo realmente vergonhoso. É o processo sigiloso mais ostensivo, mais público de que se tem notícia. E há, inclusive, todas as piadas que em torno do assunto. Agora se tem que saber a outra parte da fita que será revelada e coisas que tais. É um fato extremamente grave que precisa ser realmente contemplado, meditado e efetivamente reprimido. A rigor, nós todos estaremos brincando de dar ordens judiciais se sacramentarmos a fórmula do sigilo judicial e soubermos que, a priori, determinados vazamentos já se fizeram. Eu mesmo acompanhei aquele célebre, ou venho acompanhando, ou relatando esse célebre caso chamado das sanguessugas,
e vi que um determinado juiz distribuiu as notícias para todos os poderes. Presidência do Supremo Tribunal Federal, presidência das casas legislativas e, obviamente, essas cópias foram parar, sabe-se lá como, na mídia. Isto acaba por ocorrer. Claro que nós vamos prescrever, se admitirmos a prova emprestada, que haja a transferência da obrigação do preservar o sigilo, fato que se tem estabelecido, inclusive, no que concerne às comissões parlamentares de inquérito. Aqui, inclusive, nós temos também um exemplo notório de abusos, esses sigilos que são violados e, em seguida, são, ou que são obtidos e que são, em seguida, transmitidos à mídia em geral. Acredito, todavia, que, diante das ponderações feitas pelo relator, o tribunal não tem como não deferir o pedido eventualmente formulado pelo Superior Tribunal de Justiça para proceder nas investigações administrativas que lhe cabem. A interceptação foi realizada segundo os parâmetros constitucionais estabelecidos a partir do artigo 5º, inciso 2. O tribunal poderá ceder essas provas existentes, gravando-as com o necessário sigilo, embora, como sabemos, diálogos constantes dessas interceptações já foram amplamente divulgadas pela mídia escrita e também pela mídia televisiva. Mas, fazendo, então, essas considerações, acompanho o relator, mas gostaria de deixar em obiter dictum essas considerações de preocupação com a banalização da divulgação dessas fitas, dessas interceptações que se realizam a partir de pedido do Ministério Público, de autorização judicial e de atuação da própria Polícia Federal. E há um certo sentimento de impunidade, porque, dependendo da técnica utilizada, sabe-se a priori que não haverá como reprimir a eventual violação que, como nós sabemos, configura crime. Mas com essas considerações acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, constato a esta altura que muitos querem ter a chibata à mão, muito embora ainda não vivenciemos no Brasil uma época de terror. É cedo, é demasiadamente cedo para ter-se a extensão pretendida. O procedimento criminal que corre no âmbito do Supremo Tribunal Federal é embrionário. Nós não temos ainda sequer ação penal em curso. O que nos vem da Constituição Federal? Nos vem uma regra a direcionar ao sigilo de dados, ao sigilo das comunicações telefônicas. Indaga-se a exceção, e todo preceito a encerrar a exceção somente pode merecer interpretação estrita, pode servir de senha para a abertura, para a utilização dos dados obtidos em processos que não tenham contornos, como requerido pelo texto constitucional, contornos criminais? Em outras palavras, a circunstância de haver base constitucional para afastar-se a regra que é o sigilo, leva em passo subsequente
a possibilidade de extensão praticamente absoluta, e aqui ouvir o acesso pelo Conselho Nacional de Justiça em processo administrativo, o acesso pelo Superior Tribunal de Justiça também em processo administrativo para finalidade estritamente administrativa, o acesso pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, também visando não a persecução criminal, que está a cargo do Supremo, que está a cargo do Procurador-Geral da República, mas o crivo administrativo, o acesso pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, também para que atue de forma, a meu ver, considerados esses dados temporã, assodada no campo administrativo, é transformar a exceção em regra. É banalizar o que se quer excepcional, o que se quer raro, ou seja, a quebra. A quebra contrapôs, sob o ângulo da exceção, a regra, que é a preservação do sigilo. Leio apenas para não incidir em equívoco, considerada a memória, o que se contém no inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal, que norteou o legislador comum na disciplina da matéria, presente a Lei 9.296, de 24 de julho de 1996, ao consignar no artigo 3º que a interceptação das comunicações telefônicas poderá ser determinada pelo juiz de ofício a requerimento do Conselho Nacional de Justiça. Sim, se tivesse o Conselho Nacional de Justiça jurisdição criminal, mas não a tem. Da autoridade policial na investigação criminal, e a investigação criminal está no Supremo, não está no Conselho Nacional de Justiça, não está no Superior Tribunal de Justiça, não está no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não está no Tribunal Regional do Trabalho, do representante do Ministério Público na investigação criminal e na instrução processual penal. Não me perdi. Considerada a Lei 9296, volto ao texto constitucional e não interpreto o texto constitucional à luz da lei, mas a lei à luz do texto constitucional. O que nos vem do referido inciso 2, constante do rol das garantias constitucionais, nos vem uma regra que precisa ser homenageada e não minimizada, chegando-se na via indireta ao abandono do que nela se contém, desde que já tenha havido, presente a exceção, a quebra do sigilo. É inviolável, está em bom vernáculo, o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. E aí temos a exceção, a única exceção contemplada, salvo no caso, por ordem judicial. E aqui estamos a deliberar. Nas hipóteses, na forma que a lei estabelecer,
Um bio de indenidade, uma carta em branco? Não. Porque o legislador constituinte foi sábio e delimitou a possibilidade de se esvaziar o que se quis na cláusula primeira, a inviolabilidade do sigilo para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Indaga-se mais uma vez, para escancarar a questão, qual é a finalidade buscada pelo Conselho Nacional de Justiça? Qual é a finalidade buscada pelo STJ? Qual é a finalidade buscada pelo Tribunal Regional do Trabalho? Qual é a finalidade buscada pelo Tribunal Regional Federal? A investigação criminal? Não. A instrução processual penal? Não. Porque senão teríamos aí a usurpação de atribuições, considerado o Estado acusador, e a usurpação de competência, considerado o Estado julgador. O que se quer, porque se veiculou, e não critico aqui a mídia não é a culpada, certos dados, não foi ela que veio, a meu ver, presumindo-se o que normalmente ocorre, e não excepcional, extravagante, teratológico, não foi ela quem quebrou o sigilo, né? O que se quer, diante do que é estampado no noticiário, é partir de forma assodada, de forma temporã, como eu disse, presentes esses dados que até aqui estão sob sigilo e foram descobertos, foram levantados para finalidade única de investigação criminal ou instrução processual penal. O que se quer é utilizar esses dados no campo administrativo, no campo da punição, sob o ângulo estritamente administrativo. Sei que minha fala não é simpática. Não é simpática principalmente à turba, mas não ocupo nesta corte cadeira voltada a relações públicas. Você não está sozinho, as minhas também não têm sido muito simpáticas, não. E sem procuração de Vossa Excelência, saí em defesa. Eu agradeço muito. Não é? Mas as minhas também não têm sido muito simpáticas. Presidente, não vejo. Realmente estabelecer relação de simpatia. Presidente, não vejo como possa abandonar a leitura que faço dessa Constituição amada, que é a Constituição de 1988, para chegar praticamente à transformação da exceção em regra. A generalização de algo que se quer restrito. A generalização de algo que se quer voltado ao objetivo único, a investigação criminal ou instrução processual penal. Que se aguarde, sem precipitações, sem atropelos, sem a eleição de genis da vida, que se aguarde o desfecho de uma possível, que ainda não existe, ação penal, para, a partir do que estampado no título executivo condenatório, chegasse, então, a providências. Ou, então, que se levante pelos meios legítimos, e, para mim, a extensão da quebra do sigilo não é,
que se atue mediante meios legítimos no campo administrativo. A não ser assim, a limitação contida na parte final do inciso 12 não terá significado que a ela limitação é própria. Eu peço vênia aos colegas para, sopesando valores e desprezando o caso concreto, porque os valores se sobrepõem ao caso concreto sob o ângulo administrativo, para resolver a questão de ordem, negando os elementos pretendidos, reafirmo de forma temporã, pelos órgãos mencionados, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Regional Federal, e eu creio que ele não chegou a pretender, nem o Tribunal Regional do Trabalho, né? E, portanto, né, resolvo a questão de ordem indeferindo a remessa de peças, pouco importando que esta remessa venha a ocorrer com a tarja do sigilo, da manutenção do sigilo. É como voto na espécie. Ministro Celso. Ministro Celso, você se me permite? Até para que a incisividade e o brilho do voto do eminente ministro Marco Aurélio não apague nem empalideça algumas observações que já constam do meu voto escrito, mas que gostaria de deixar mais claras. Em primeiro lugar, eu distingo claramente na norma constitucional, que não interpreto em função da norma subalterna, que apenas citei porque ela se limita a reproduzir com outras palavras o texto constitucional, duas cláusulas, na verdade, duas normas. É um texto constitucional que contém duas normas. A primeira delas é sobre a produção da prova, isto é, sobre a permissão da interceptação das comunicações. Esta norma, em caráter singular e excepcional, só autoriza a produção dessa prova para fins penais. Daí se tira, imediata e claramente, que se qualquer autoridade pretendesse, ou se uma lei subalterna ou estatuísse, que se pudesse interceptar comunicação, produzindo a prova para fins não penais, isto seria inconstitucional, contrária à primeira norma do artigo 5º, inciso 12. Mas a mim me parece que esta norma, que proíbe a produção da prova para fins não penais, admite, em função do próprio valor que justifica a exceção constitucional, que tal prova possa ser excepcionalmente usada. Já não se trata de quebrar o sigilo, não há quebra de sigilo, o sigilo já foi quebrado. A interceptação já foi realizada. Não se trata de autorizar a interceptação, ela já foi feita para fins penais. O de que se indaga é se o resultado dessa interpretação, como elemento retórico capaz de servir de prova, pode ou não pode ser usado para outros fins. Vossa Excelência me permite? Pois não. Imaginemos que os dados obtidos mediante a quebra não sirvam a uma condenação penal. Esses mesmos dados poderão ter servido a uma condenação administrativa. Será que se encontra no preceito constitucional
a possibilidade de se chegar a esse resultado? Ministro, o preceito constitucional não parte do pressuposto que toda interceptação telefônica leve a uma condenação. Ela permite a interceptação Afirmei justamente a priori. o contrário como Ela pode premissa ou da não minha levar a uma colocação, condenação. Excelência. E em muitos casos Afirmei não levará a justamente condenação. o contrário. Nem por isso a Constituição se curva. Não é o resultado Afirmei justamente final o do contrário. processo Não queira que me justifica. inculcar algo que eu não disse. Mas eu estou respondendo ao argumento de Vossa Excelência que Não, tenta Vossa avançar Excelência está uma respondendo ao consequência meu que não cabe. voto. Mas E então, eu Vossa Excelência- simplesmente enunciei um convencimento. Mas então, porque se Vossa- tenho esta toga sobre os ombros. Todos temos, ministro, todos temos. Parece que Vossa Excelência, só Vossa Excelência tem, todos temos. Com igual peso e responsabilidade. Não, Excelência, eu todos quero que temos. Vossa Excelência respeite apenas, né, o Não, meu mas Vossa voto, Excelência, mas como eu eu não- respeito, eu estou- porque estamos eu vivendo aí estou- uma democracia, o entendimento da maioria. Eu ouvi Agora, eu silenciosamente. não posso estar aqui para simplesmente dizer amém, amém. Mas ninguém quer que Vossa Excelência diga amém. Eu quero que Vossa Excelência escute como eu escutei. Vossa Só. Excelência trouxe um voto tão bem elaborado, Não, mas- eu não tive tempo, eu não sabia sequer qual era o teor da questão de ordem que Vossa Excelência suscitaria. Mas Vossa Excelência é tão brilhante que nem Prolatei precisa. um voto de Nem improviso precisa. e Vossa Excelência está preocupado com esse voto? Não, eu estou fazendo outro improviso em cima do seu improviso, ministro. Volto ao que dizia. Volto ao que dizia. Sim, o relator tem A segunda o norma. tempo que a quiser e eu segunda estou pronto a norma ouvi-lo. Constitucional, eu agradeço muito, tal como eu fiz a Vossa Excelência. A segunda norma põe em discussão se o resultado da interceptação pode ou não ser usado como prova. Já não se trata mais de discutir se pode ser feita a interpretação, se pode ser quebrado ou não o sigilo da comunicação. Isso já foi autorizado, porque foi autorizado para fins penais, como exige a primeira norma da Constituição. Estampemos tudo nas primeiras páginas. Isto não significa, e meu voto deixou claro, e quero deixá-lo claro mais uma vez, porque acho até que isto pode dar margem a um precedente importante da Corte na interpretação dessa norma constitucional, desse texto constitucional, que não se trata de estabelecer uma consequência de caráter absoluta sobre o uso dessa prova. Trata-se de situar os interesses que são considerados pela Constituição na ponderação entre o direito individual à intimidade e os interesses públicos que estão na repressão penal e na repressão de ilícitos de administrativo, porque ambos interessam ao Estado imediatamente e à sociedade como um todo por consequência. Isto é, a sociedade interessa que não haja crimes, mas quando os haja, que o Estado os reprima, apure e reprima. Assim como a sociedade interessa que as funções atribuídas às autoridades estatais sejam exercidas de acordo com a Constituição e com a lei, e que, quando não o sejam, que o próprio Estado apure as ilicitudes e as puna, em favor dos interesses da mesma coletividade. E como Ora, Vossa Excelência dentro deixou desse bem- ponto de vista, pois Se não. permite, como Vossa Não, não. Excelência deixou bem claro, trata-se de compartilhar um acervo probatório com órgãos do próprio Poder Judiciário, É que não constitucionalmente é que habilitados. não se pode usar a ficção de que o Estado é uma mentirinha. O Estado só pode conhecer na área penal. O Estado que é da área administrativa não pode conhecer o mesmo fato? Nós Pois é. temos que fingir que o Estado que sabe o fato nesta área É não caolho. pode saber do mesmo fato em outra Escrevamos área? novamente a Constituição. E em relação à Sejamos mesma pessoa, constituinte e em nós relação 11. à mesma pessoa, a preservação do sigilo, ela excede ao interesse estatal, ao interesse da sociedade, em caso excepcional. E a pergunta é se o Estado aqui, visto agora, sob outro ponto de vista, mas é o mesmo Estado, se este mesmo Estado não tem interesse em apurar as consequências jurídico-normativas decorrentes do mesmo fato histórico, que ele já conhece. Segundo, a autoridade administrativa, qualquer que ela seja,
tem dever jurídico de apurar infrações administrativas, sempre, mas a fortiori quando haja elementos de que elas se reveste de tal gravidade que torne pública esta própria necessidade inerente à obrigação da autoridade. Em outras palavras, não precisava sequer que houvesse investigação penal e, uma vez tendo os fatos transpirados, a autoridade administrativa não pode se omitir na apuração dos ilícitos que lhe competem. São esferas autônomas de investigação. E que não compete ao Supremo Tribunal Federal na esfera da ação penal. Às vezes amamos a Constituição por um modo que não é do agrado dela. Em outras palavras, ainda que, por isto que isto depende ainda de decisão deste plenário, mas que é uma decisão teoricamente possível, ainda que não seja instaurada a ação penal e, portanto, não seja recebida a denúncia, as autoridades administrativas têm obrigação de instaurar procedimento para apurar a ocorrência ou não dos fatos já veiculados pela mídia. Ora, como, pois, pretender-se que se aguarde o resultado de uma ação penal que se não sabe se vai ser iniciada? Mais um A argumento punição para administrativa, não se transferir a punição a administrativa quebra que caiba, independe da existência da ação penal e independe do resultado da ação penal, qualquer que ele seja. Porque a punição do ilícito administrativo, como já afirmei no meu voto, diante da relativa autonomia das qualificações e da relativa independência das jurisdições, pode ser reconhecida A questão quando é a ação outra, penal Excelência, eu seja não disse julgada o contrário, improcedente. Eu não disse o contrário. Quando a As ação esferas penal realmente seja são julgada independentes. procedente, A questão é ou outra. quando sequer não haja ação penal. Portanto, não se pode dizer que, em nome da prudência e de um cuidado, se deva aguardar o resultado de uma ação penal que pode nem existir, paralisando o cumprimento do dever que pesa sobre as respectivas autoridades para a apuração dos ilícitos administrativos. Isto significa, para concluir, esta minha, menos do que réplica, uma tentativa de esclarecimento, que não apenas não é possível, como não é necessário para a instauração dos procedimentos administrativos, aguardar o resultado ou fim de uma ação penal, que não se sabe ainda se será aberta ou não, e cujo resultado, se aberta, não se sabe qual será. Ministro, Presidente, pela ordem. Com o devido respeito, eu mantenho meu voto. Ministro Marco Aurélio. Presidente, pela ordem, apenas para esclarecer os contornos do meu voto. Façam-me justiça. Não confundo aqui a responsabilidade penal com a responsabilidade civil, com a responsabilidade administrativa. Não, as esferas, não precisou me lembrar isso, o ministro Carlos Aires Brito, são independentes, a não ser que se declare no campo penal a inexistência do fato, a inexistência da autoria. Aí sim há repercussão. A premissa de meu voto é única. A simples circunstância de a mídia ter veiculado certos dados, ou bem esses dados veiculados já servem para a instauração do processo administrativo ou não servem, e aí não se pode, por uma quebra já existente, afastar o que se contém na Constituição Federal
e aí abrir-se de uma vez a porta ao acesso ao que levantado mediante ordem judicial para exclusivamente fins criminais. A premissa de meu voto é essa, e por mais que se sinalize que estaria eu a confundir as diversas esferas, as 3 esferas, saibam todos que estão presenciando esta sessão, que após tantos anos como artífice do direito, eu não cometo esse crasso equívoco. Ministro Celso de Mello, voto, Vossa Excelência. Senhora Presidente, todos sabemos que o direito à privacidade e também à intimidade, direitos que representam importantes manifestações dos direitos da personalidade, qualificam-se como expressivas prerrogativas de ordem jurídica, consistentes em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra indevidas interferências de terceiros, notadamente intrusões do poder público na esfera de sua vida privada. Daí, tenho sempre relembrado essa advertência, a observação feita por Carlos Alberto de Franco, para quem um dos grandes desafios da sociedade moderna é a preservação do direito à intimidade. Nenhum homem pode ser considerado verdadeiramente livre se não dispuser de garantia de inviolabilidade da esfera de privacidade que o cerca. Por isso mesmo, a transposição arbitrária para o domínio público de questões meramente pessoais, sem qualquer reflexo no plano dos interesses sociais, tem o significado de grave transgressão do postulado constitucional que protege o direito à privacidade e à intimidade, pois tais direitos, na abrangência de seu alcance, representam aquilo que Hannah Arendt costumava dizer, o direito de excluir do conhecimento de terceiros aquilo que diz respeito exclusivamente ao modo de ser da vida privada. Por isso mesmo, há que se distinguir no contexto da proteção constitucional a tais prerrogativas a existência de matéria regida pelo interesse público. E não é por outra razão que a própria Constituição da República indica, de modo taxativo, as hipóteses, que são sempre excepcionais, em que a garantia da inviolabilidade das comunicações telefônicas pode ser legitimamente afastada. Em situação de normalidade institucional, portanto, afastadas as hipóteses autorizadas pela decretação do estado de sítio e do estado de defesa, em situação de normalidade institucional, a Constituição da República somente permite a interceptação telefônica para fins de investigação criminal ou ainda para efeito de instrução processual penal. Esse aspecto foi bem ressaltado no douto voto proferido pelo eminente ministro relator, ao reconhecer que, em sede extrapenal, não se revela constitucionalmente lícito à autoridade pública solicitar ao Poder Judiciário, pois essa é uma matéria sujeita ao postulado constitucional da reserva de jurisdição, solicitar ao Poder Judiciário a decretação de interceptação telefônica para efeito de produção de prova em procedimentos não penais. O de que se cogita, no caso, é exatamente reconhecer-se ou não a legitimidade da transferência a órgãos estatais
presentes razões de interesse público, de dados sigilosos, licitamente obtidos a partir da interceptação de conversas telefônicas, observadas as normas de cautela que o eminente relator indicou de maneira muito precisa em seu douto voto. Repito, ficou muito claro que não se admite que em sede extrapenal se produza, desde logo, nela, por inconstitucionalmente inválida, qualquer prova decorrente da interceptação telefônica, ou seja, em procedimentos de natureza civil ou mesmo em procedimentos de caráter administrativo instaurados perante o Poder Judiciário, não se revela lícito à autoridade competente, ainda que se cuide de um magistrado, decretar interceptação telefônica para efeito de produção de prova em procedimentos não penais. A Constituição é muito clara e ela delimita de maneira muito específica as finalidades, os fins a que se dirige a interceptação telefônica para efeito de investigação penal e para fins de instrução processual penal. No entanto, o eminente relator, a meu juízo, com toda a vênia, de modo compatível com a Constituição, reconhece a legitimidade desse compartilhamento de dados sigilosos, recaindo, obviamente, como ficou salientado, recaindo sobre os órgãos depositários da transmissão de tais informações protegidas pelo sigilo, o dever de manter e de preservar o regime de confidencialidade. Por isso, senhora presidente, dentro desses limites, eu peço vênia para acompanhar o douto voto do eminente ministro relator. Ministro Sepúlveda pertence. Senhora presidente, repito o dispositivo constitucional. Artigo 5º, 12. Inviolável sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Essa garantia, a meu ver, não cobre, senão, eventualmente, problema de intimidade. Ela é, sim, proteção do sigilo das comunicações pessoais. Tanto assim que pouco importa o conteúdo da conversa interceptada, que pode nada ter a ver de íntimo, sequer de privado. A produção desta prova envolve a interceptação desta via de comunicação pessoal que, em princípio, a Constituição garante ser inviolável. Eu tenho tido sempre grande satisfação de acompanhar os votos do eminente ministro Marco Aurélio. Por isso, eu acompanhei Sua Excelência no RMS 24.956, julgado na primeira turma em 9 de agosto de 2005, na qual Sua Excelência assentou. Da prova emprestada, lê-se as folhas 150, que o indiciamento do recorrente em processo administrativo disciplinar fez-se a partir do que se apontou como conjunto probatório, e aí remeteu-se a cópias reprográficas extraídas de certa ação cautelar de busca e apreensão e da ação penal, aludindo-se a apensos. Na verdade, os dados serviram para a abertura em si do processo administrativo, e, a partir do indiciamento, determinou-se a extração do indiciado para apresentar a defesa. O procedimento permitiu o exame... Não, você fala citação. Intimação. Não. Vossa Excelência falou extração. Citação. Citação. O procedimento permitiu o exame das copiadas, não se podendo dizer da configuração de vício em tal aproveitamento. Se de um lado é certo
que a interceptação telefônica é viabilizada tendo em conta persecução criminal. De outro, não menos correto, é que, surgindo dos dados levantados, desvios de conduta por servidor cabem às providências próprias, não se podendo cogitar da existência de elementos a consubstanciar prova ilícita. A cláusula final do inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal transcreve isso quanto à quebra do sigilo das comunicações telefônicas, não encerra blindagem, a ponto de, constatada a infração administrativa, não poder ser utilizado no processo respectivo o que veio à tona, o que foi detectado. Em síntese, tem-se na previsão constitucional a base para afastar-se o sigilo. E aí a reserva de aproveitamento não é absoluta. Trata-se de móvel para interceptação, a investigação criminal, não expungir da referência constitucional à tomada de providências, considerado o que levantado. Vossa Excelência me permite? Prometo estudar o precedente, não para contraditá-lo, mas para, se for o caso, porque admitia a possibilidade de utilização ao votar neste caso que está em mesa, admitir desde que se tenha os parâmetros fáticos estampados no título judicial condenatório, até mesmo penitenciar-me. Não é penitência. E apontei aqui, né, quando Vossa Excelência registrou numa confidência que levantaria esse precedente, apontei aqui que, se houver esse contraste da posição anterior com a atual, eu prefiro ficar com o Marco Aurélio de hoje. Pois é, e eu fiquei nesse dilema entre Marcos Aurélio. E o governo já tem tantas dificuldades com marcos regulatórios? Claro que respeito integralmente o direito que cada um de nós tem de mudar de opinião. Esteja ou não lembrado da outra. O problema é que se expressou aqui e com a inteligência rara que a providência lhe deu, o voto de hoje do ministro Marco Aurélio. Mas, com todas as vênias, eu fico com a convicção antiga de Sua Excelência, não obstante o brilho da postura diversa tomada neste caso. Repito, o artigo 5º 2 é proteção do sigilo das comunicações, só eventualmente da intimidade. Nada diz, data vênia, quanto ao aproveitamento daquela prova obtida e que só pode ser obtida tendo por móvel, uso a expressão do ministro Marco Aurélio no precedente, uma investigação criminal ou uma instrução processual penal. Lembro apenas que, tanto no velho Estatuto dos Funcionários, de 1952, quanto na chamada Lei do Regime Jurídico Único, a Lei 8.112, em vigor, a prática de crime contra a administração pública é a primeira e a mais grave das infrações disciplinares do servidor público. O que, a meu ver, não elide, e assim tem decidido o tribunal, o problema das instâncias, da independência das instâncias. Sustento... Mesmo quando se trate de um crime... Sim, Vossa Excelência ficou vencido. Vossa Excelência ficou vencido. Neste, recordo, o mandado de segurança 21.294. Procurei mostrar, então, que esta alusão da lei estatutária do servidor público a crimes contra a administração pública é apenas uma técnica de remeter aos tipos da lei penal, uma forma abreviada de legislar, de tal modo
que pode e deve a autoridade administrativa proceder nos termos da Constituição e das leis à sua apuração e, se for o caso, a inflição da pena administrativa. A única hipótese é sabida. É a influência da eventual sentença absolutória penal, do juízo penal, quando houver negativa da existência material do fato ou peremptória afirmação de não ter sido o servidor o seu autor. Isto evidencia, a meu ver, que esteja este malsinado inquérito ainda em fase de apuração, não impede e nem justifica que, ante a notoriedade da sua existência e dos fatos que estariam a ser apurados, a autoridade administrativa competente, no caso concreto, o Conselho Nacional de Justiça ou o Tribunal Superior, também instaure o procedimento disciplinar que entender cabível. Por isso, senhora presidente, eu peço todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, mas acompanho o voto do ministro César Peluso, não sem antes subscrever as preocupações enfatizadas no voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Também eu, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, acompanho o voto do relator, pelas razões bem expostas por Sua Excelência e desenvolvidas pelos eminentes pares, fazendo o mesmo registro de preocupação desta Casa com relação aos fatos que foram bem colocados pelo ministro Gilmar Mendes. Proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, nos termos do voto do relator, ministro César Peluso, resolveu a questão de ordem pela autorização sob dever de resguardo de sigilo de envio ao Superior Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça de cópias do acervo probatório coligido no inquérito 2424. Vencido o ministro Marco Aurélio, que negava tal autorização. Bem, senhores ministros... Apenas quanto aos elementos submetidos ao sigilo. Acrescente-se, então, que o ministro Marco Aurélio negava a autorização apenas com relação aos elementos submetidos a sigilo. Vencida essa questão de ordem, vamos passar ao exame do mandado de segurança número 26.441, de relatoria do ministro Celso de Mello, impetrante Antônio Carlos Panunzio e outros, Fernando Coruja, Onyx Lorenzoni, e impetrada a mesa da Câmara dos Deputados, o presidente daquela casa. Com a palavra, o eminente relator. Senhora presidente, cópia do relatório está sendo entregue aos eminentes ministros. Trata-se de mandado de segurança impetrado em 12 de março de 2007 contra a presidência da Câmara dos Deputados pelo fato de esta haver admitido o processamento de recurso interposto pelo senhor líder do Partido dos Trabalhadores contra a decisão denegatória de questão de ordem que referido líder partidário havia suscitado em face do deferimento pela mesa de requerimento de instalação de comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737 da Gol, voo 1907, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. Os ora impetrantes, todos deputados federais,
sustentam que o processamento que reputam incabível de mencionado recurso interposto contra o indeferimento pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados da questão de ordem suscitada pelo senhor líder do Partido dos Trabalhadores terá como consequência imediata e previsível a própria extinção da investigação parlamentar, objeto do requerimento de instituição de CPI, considerada a preponderância do grupo majoritário no plenário dessa Casa Legislativa. Fato esse que efetivamente veio a ocorrer na sessão de 21 de março de 2007, quando, segundo esclarece o senhor presidente da Câmara dos Deputados em suas informações, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o recurso por 308 votos favoráveis contra 141 desfavoráveis, dando razão ao autor da questão de ordem. Os autores do mencionado requerimento número 1 de 2007, entre os quais figuram os ora impetrantes, invocando o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, solicitaram verbis a instituição de comissão parlamentar de inquérito para investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, chamada de apagão aéreo, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737 da Gol, voo 1907, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. A egrégia presidência da Câmara dos Deputados, declarando preenchidos os requisitos necessários à instauração do pretendido inquérito parlamentar, reconheceu formalmente criada a mencionada CPI mediante ato que possui o seguinte conteúdo, verbis, ato da presidência, satisfeitos os requisitos do artigo 35 caput e parágrafo 1º do regimento interno, para o requerimento de instituição de CPI número 1 de 2007, do senhor Vanderlei Macris e outros, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileiro, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737 da Gol, voo 1907, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. A comissão será composta de 23 membros titulares e de igual número de suplentes, mais um titular e um suplente, atendendo ao rodízio entre as bancadas não contempladas, designados de acordo com os parágrafos 1º e 2º do artigo 33 do Regimento Interno. O senhor líder do Partido dos Trabalhadores, no entanto, por entender não satisfeitas as exigências concernentes ao fato determinado, à indicação do número de membros da referida comissão e à estipulação de prazo certo, discordou do requerimento subscrito pela minoria e também do ato da presidência que o acolheu, suscitando, em consequência, a já mencionada questão de ordem, que foi indeferida pelo senhor presidente da Câmara dos Deputados, em decisão na qual Sua Excelência reconheceu presentes, uma vez mais, os requisitos constitucionais necessários à criação da CPI em causa. A decisão da presidência da Câmara dos Deputados, que indeferiu essa questão de ordem, sofreu a interposição de recurso por parte do senhor líder do Partido dos Trabalhadores, ora litisconsorte passivo necessário, que conseguiu, do plenário, nos termos do artigo 95, parágrafo 9º do Regimento Interno da Câmara Federal, fosse atribuída eficácia suspensiva à referida impugnação recursal, do que resultou a paralisação dos efeitos que ordinariamente emanariam do ato declaratório de criação da CPI em causa.
O plenário da Câmara dos Deputados, na sessão de 21 de março de 2007, veio a acolher, por 308 votos contra 141, o recurso número 14 de 2007, interposto pelo senhor líder do PT, invalidando, em consequência, por efeito dessa deliberação majoritária, o ato da presidência que havia declarado a criação da CPI, objeto do requerimento número 1 de 2007, subscrito pela minoria parlamentar. O senhor presidente da Câmara dos Deputados, em suas informações, e sob a alegação de que, aspas, o caso em tela do requerimento para instalação da comissão de inquérito para investigar a situação do tráfego aéreo guarda estreita correlação com o precedente havido em 1996 no Senado Federal, com a chamada CPI dos bancos, fecha aspas, sustenta a impossibilidade de se conhecer do presente mandado de segurança, por vislumbrar a ocorrência neste processo de controvérsia regimental, à semelhança do que se registrou no precedente por ele expressamente invocado. Vale dizer, o mandado de segurança da CPI dos bancos. Era uma cláusula de financeira. Financiamento. Não é? Exatamente. A eminente autoridade apontada como coatora nessas mesmas informações também justificou a legitimidade do cabimento e processamento do recurso interposto pelo senhor líder do PT, enfatizando a esse propósito que procedeu corretamente ao admitir o recurso em causa, pois, segundo afirmou, verbis, aspas, não poderia a presidência, em hipótese alguma, deixar de receber o recurso e de colocar o pedido de efeito suspensivo em votação, sob pena de, aí sim, cometer ato ilegal, desrespeitando o direito garantido ao parlamentar. Fecha aspas. O senhor presidente da Câmara dos Deputados, ao justificar a validade jurídica do ato que ordenou o processamento do recurso em questão e de cujo acolhimento resultou, por deliberação majoritária da Câmara Federal, a invalidação do ato declaratório de criação do CPI em questão, assim se manifestou. E eu transcrevo, senhora presidente, no relatório, cuja cópia está em mãos dos eminentes ministros, os fundamentos em que se apoiou o senhor presidente da Câmara dos Deputados. Entendendo que os procedimentos adotados pela Câmara foram absolutamente corretos. Deferi o pedido de medida cautelar formulado pelos ora impetrantes e, em consequência, determinei cautelarmente, até o julgamento final do presente mandado de segurança, o desarquivamento do requerimento número 1 de 2007, de criação da CPI do tráfego aéreo, subscrito pela minoria parlamentar. Em virtude dessa decisão, paralisaram-se provisoriamente os efeitos da deliberação plenária da Câmara dos Deputados, proferida na sessão extraordinária de 21 de março de 2007, impedindo-se, desse modo, até final decisão do Supremo Tribunal Federal, que se tornassem irreversíveis as consequências resultantes da desconstituição do ato da presidência dessa Casa do Congresso Nacional, que havia reconhecido a criação da mencionada CPI. Determinei fosse citado, na condição de litisconsorte passivo necessário, o senhor líder do Partido dos Trabalhadores, o deputado Luiz Sérgio Nóbrega de Oliveira, considerada a relevantíssima circunstância de que foi ele quem se insurgiu formalmente, em nome do grupo majoritário, contra o ato de criação na Câmara dos Deputados da CPI, objeto do requerimento número 1 de 2007, seja suscitando questão de ordem, seja recorrendo para o plenário da decisão que a indeferiu. O litisconsorte passivo necessário, que interveio espontaneamente nesses autos, sustentou preliminarmente a impossibilidade de se conhecer deste writ mandamental, alegando, para tanto, em síntese, primeiro, perda do objeto desta ação, tendo em vista que, no julgamento do recurso, pelo plenário da Câmara dos Deputados, a minoria parlamentar não conseguiu ratificar, aspas, o número mínimo de subscritores exigido pelo texto constitucional. Fecha aspas. Eis que, aspas, das 211 assinaturas iniciais apostas ao requerimento número 1, apenas 141 deputados mantiveram sua convicção e ratificaram, no momento processual e regimental oportuno, ou seja, na votação em plenário do recurso número 14, em 21 de março de 2007, o entendimento acerca do cumprimento dos requisitos constitucionais do citado requerimento.
Segundo, inexistência de liquidez dos pressupostos fáticos em que se apoia a pretensão mandamental deduzida pelos impetrantes. E terceiro, impossibilidade constitucional de o Supremo Tribunal Federal apreciar a controvérsia veiculada nesta causa, eis que nela, segundo enfatizado pelo senhor líder do PT, discutem-se questões de caráter preponderantemente regimental, impregnadas de natureza interna corporis. Quanto ao mérito do presente mandado de segurança, o senhor líder do PT manifestou-se por sua denegação, afirmando, de um lado, o pleno cabimento do recurso ao plenário da Câmara dos Deputados contra o indeferimento de questão de ordem por ele suscitada, na qual impugnava o ato de criação da CPI por alegada ausência dos requisitos que lhes são inerentes, e sustentando, de outro, a inadmissibilidade do requerimento número 1 de 2007, subscrito pela minoria parlamentar, em virtude da suposta falta de indicação nele, de fato determinado, cuja menção é necessária para legitimar qualquer investigação legislativa. O litisconsorte passivo necessário também alega que a criação da CPI em questão, por iniciativa da minoria parlamentar, não observou em sua instituição as exigências pertinentes à temporariedade e à indicação do número de membros integrantes de mencionada CPI. O eminente senhor Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, por sua vez, ao se manifestar nesses autos, opinou pela concessão do presente mandado de segurança, fazendo-o em parecer que está assim emendado. Verbes, mandado de segurança, requerimento de criação de CPI, deferido pelo presidente da Câmara dos Deputados, decisão que não comporta impugnação perante a própria Casa Legislativa, direito líquido e certo de natureza constitucional da minoria parlamentar, dever criada e instalada comissão parlamentar de inquérito regularmente requerida. Ilegalidade da deliberação adotada pela maioria na apreciação de recurso em questão de ordem que afastou a eficácia do ato do presidente da Câmara dos Deputados. O restabelecimento da eficácia da decisão do presidente torna impertinente o exame da presença dos requisitos constitucionais, visto que a validade da referida decisão não está inserida na res in iudicio deducta, parecer pela concessão da segurança. E é o relatório, senhora presidente. Pelos impetrantes, fará uso da palavra o doutor Carlos Bastide Horbach. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Grace, excelentíssimo senhor relator, ministro Celso de Mello, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República. O que para o Executivo é trivial, diário, conhecidíssimo, constitui para o deputado objeto de investigação. É natural, portanto, que, a fim de legislar com segurança e pleno conhecimento de causa, o congressista solicite esclarecimentos e proceda a investigações. Por outro lado, precisam as câmaras desempenhar o seu papel de sentinelas do Tesouro, fiscais da aplicação do imposto, representantes do povo, sempre vigilantes para que se cumpra a lei por eles votada. A consciência do representante está a serviço do país. Sobre o que o parlamentar sente precisar conhecer, indaga, e a informação chega aos ouvidos do Brasil inteiro. A pergunta é do deputado, a nação pertence à resposta. Senhores ministros, com essas palavras, Carlos Maximiliano, eminente jurista, aliás, outro eminente jurista de Santa Maria da Boca do Monte e ministro desta Suprema Corte, deixa clara a profunda e necessária relação entre as duas principais funções do Parlamento, quais sejam investigar e fiscalizar. A fiscalização é uma decorrência necessária, lógica, da legislação. Desse modo, a fiscalização também informa o Parlamento na produção de novas leis, num processo que caracteriza o funcionamento moderno do Poder Legislativo. No Brasil, não tem sido diferente, né? A função legislativa, a legislação, tem somado o Congresso Nacional uma profícua atuação investigatória que, em especial por meio das comissões parlamentares de inquérito,
tem, a cada governo, contribuído para o aprimoramento das nossas instituições democráticas. É possível até mesmo dizer que, com a crescente interferência do Poder Executivo na função legislativa, por meio da edição das medidas provisórias, a função fiscalizatória acabou se tornando a função preponderante. Houve uma preponderância da fiscalização em relação à legislação, fazendo com que o fiscalizar seja o foco destacado de atuação do Poder Legislativo brasileiro. É exatamente neste foco de atuação da Câmara dos Deputados que se põe a controvérsia que hoje é submetida à análise de Vossas Excelências. Como bem relatado pelo ministro Celso de Mello, o presente mandado de segurança busca possibilitar a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o chamado apagão aéreo. Entretanto, por meio de uma manobra regimental, para não dizer uma chicana regimental, se conseguiu fazer com que o exercício de um direito constitucional da minoria fosse submetido ao crivo da maioria governista da Câmara dos Deputados, num movimento que, segundo a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta contra a natureza própria do Instituto das Comissões Parlamentares de Inquérito. Segundo o parágrafo 3º do artigo 58 da Constituição Federal, basta a satisfação de 3 requisitos para que seja possível a instalação de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento de 1/3 dos membros de uma ou das 2 casas do Congresso Nacional, a indicação de um fato determinado a ser apurado e, por último, a fixação de um prazo certo. A jurisprudência dessa Corte, afirmada em precedentes recentes, deixa claro que somente esses requisitos devem ser perquiridos, deixando de lado requisitos ou condições de ordem apenas regimental. Não podendo esses requisitos de ordem apenas regimental obstar à instalação de uma comissão. Nesse sentido, pode-se citar o mandado de segurança 24831, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, bem como a ação direta de inconstitucionalidade 3619, de relatoria do ministro Eros Grau, julgada em agosto do ano passado, na qual o relator afirma categoricamente uma tese que se aplica de maneira clara e evidente ao caso dos autos. Eu vou me permitir ler alguns parágrafos dessa decisão do ministro Eros, na qual basta-se trocar os termos Senado Federal e Assembleia Legislativa para se encontrar solução para o caso concreto. Diz o ministro Eros, em verbis: tem-se de start que a criação da CPI, no caso do requerimento dessa criação por 1/3 dos membros do Senado Federal, ou, como no caso dos autos, por 1/3 dos componentes da Assembleia Legislativa Estadual, é determinante no ato mesmo da apresentação desse requerimento ao presidente do Senado ou da Assembleia Legislativa. Independe de deliberação plenária, como enfatizei em voto proferido no julgamento do MS 24831, relator o ministro Celso de Mello, sessão do dia 26/6/2005. Bem nesta linha, a observação de Pontes de Miranda. Apresentado o requerimento com o número de assinaturas exigido pela Constituição Federal, tem-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que foi reafirmado por esta Corte na representação número 1183, pleno, relator o ministro Moreira Alves. Daí porque se há de ter, na garantia da criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, a garantia da sua instalação independentemente da deliberação do plenário. A sujeição do requerimento de criação da comissão a esta deliberação equivaleria à frustração da própria garantia. As minorias, vale dizer 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, já não mais deteriam o direito à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que passaria a depender de decisão da maioria, tal como expressa no plenário. Não há razão para a submissão do requerimento de constituição da CPI a qualquer outro órgão da Assembleia Legislativa,
os requisitos indispensáveis à criação das comissões parlamentares de inquérito estão dispostos estritamente no artigo 58 da Constituição Brasileira de 88. O requerimento de 1/3 dos membros é bastante e suficiente à instauração da comissão. Fecha aspas. No caso dos autos, os requisitos constitucionais foram perfeitamente satisfeitos pelos deputados requerentes da comissão. Em primeiro lugar, 211 deputados assinaram o requerimento de instalação da CPI, 40 a mais do que o terço requerido, previsto no texto constitucional. E isso não fica infirmado de modo algum pelo fato de que, num período posterior, no decorrer de um processo, o qual já era questionado por uma série de deputados, numa votação em plenário, o recurso tenha obtido 140 votos negativos. Ou seja, a primeira preliminar posta pelo litisconsórcio passivo necessário, em nada infirma o fato de que, de fato, há, nos autos, a configuração do requisito constitucional do terço dos membros para a instalação da CPI. Em segundo lugar, foi indicado um fato determinado, de maneira clara, evidente no requerimento. E Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, já leu esse requerimento, que diz que a CPI servirá para a investigação das causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema de tráfego aéreo brasileira, chamada de apagão aéreo, desencadeada após o acidente aéreo ocorrido no dia 29 de setembro de 2006, envolvendo um Boeing 737-800 da Gol, Voltal, e um jato Legacy da American Excel Air, com mais de uma centena de vítimas. Fecha aspas. Ou seja, o fato, mais do que bem determinado, está no requerimento. E, por último, o prazo determinado é o prazo de 120 dias, previsto no artigo 35, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ou seja, preenchidos esses requisitos, a consequência necessária seria, sem dúvida alguma, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Porém, como relatado pelo ministro Celso de Mello, por força de um recurso do deputado que figura como litisconsorte passivo necessário neste writ, o plenário da Câmara veio aprovar um parecer da sua Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania contra a criação da CPI, submetendo, pois, tal como condenado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o direito da minoria à chancela, ao crivo da maioria. É importante registrar que os fundamentos desse recurso, que acabou levando ao impedimento da instalação da CPI, são de ordem exclusivamente regimental, o que, desde logo, desqualifica esses fundamentos como óbices idôneos à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Entretanto, mesmo que considerados esses óbices regimentais ou esses requisitos regimentais, mesmo assim, haveria, tal como comprovado nos autos, condições de instalação da CPI. Ou seja, ainda que fosse necessária a investigação desses requisitos regimentais, o que não é, tendo em vista a jurisprudência desta Corte, mesmo assim, a comissão seria possível. É importante também registrar, além desse fato, que a formalização do recurso que ensejou o óbice à CPI simplesmente se deu por força de uma alteração casuística da interpretação que até então vinha sendo feita do regimento interno da Câmara dos Deputados, uma vez que até este caso, repita-se, até o presente caso, não eram aceitas questões de ordem para impugnar a criação de CPIs. Se o Supremo Tribunal Federal condena normas regimentais que impeçam a criação de CPIs, desde que preenchidos os requisitos constitucionais, o que dizer de óbices que decorrem de mutações para o caso concreto de interpretação do regimento interno da Câmara dos Deputados. Assim, submetendo esse pedido de CPI, regularmente formalizado pela minoria, ao crivo da maioria, ao crivo do plenário, os impetrados violaram o direito líquido e certo dos impetrantes, que assinaram o requerimento e que podem vir
a fazer parte dessa comissão parlamentar de inquérito. Direito esse constitucionalmente garantido e mais de uma vez chancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Por todas essas razões, senhores ministros, impõe-se a concessão da segurança, impõe-se a consequente instalação da chamada CPI do apagão aéreo, para que possam os impetrantes, deputados federais, exercer o seu direito constitucional e, para voltar, Carlos Maximiliano, fazer as perguntas cujas respostas pertencem à nação que tanto as anseia. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. A palavra com o Procurador-Geral da República, doutor Antônio Fernando Barros e Silva de Souza. Excelentíssima senhora presidente, senhores ministros, os autos revelam que o requerimento para a criação da CPI número 1/2007, destinada a investigar as causas, consequências e responsáveis pela crise do sistema do tráfego aéreo brasileiro, foi deferido pela autoridade competente, o presidente da Câmara dos Deputados, em sessão do dia 7 de março do corrente ano. O ministro relator leu a íntegra da decisão. Relembro apenas a primeira parte. Diz o presidente da Câmara, comunicando ao plenário: satisfeitos os requisitos do artigo 35, caput, e parágrafo 1º do Regimento Interno para requerimento de instituição de CPI número 1/2007 do senhor Vanderlei Macris e outros, esta presidência dá conhecimento ao plenário da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E prossegue dando o objetivo da comissão. Isso consta as folhas 13 e verso dos autos. Contra esta deliberação que dá conhecimento do deferimento da instalação, é que foi apresentada à presidência da mesa uma questão de ordem, de número 31, impugnando a decisão, porque os suscitantes da questão entendiam ausentes os requisitos constitucionais. A questão de ordem foi indeferida pelo presidente e contra ela se interpôs recurso ao plenário. Os impetrantes, na verdade, questionam os atos que se seguiram ao deferimento do requerimento de criação da CPI. Vale dizer, a questão de ordem e o recurso ao plenário que resultou, final, acolhido. A alegada falta de interesse superveniente dos impetrantes, porque o requerimento não foi ratificado em plenário no momento do julgamento do recurso, que havia sido interposto contra o indeferimento da questão de ordem, não pode ser considerado uma questão preliminar, na medida em que os impetrantes questionam precisamente a legitimidade do referido recurso. Entendiam que a CPI estava criada. O recurso que gerou o motivo para a alegação de falta de interesse também é questionado na questão de mérito nesse caso. Trata-se, portanto, de questão que deve ser solvida durante a apreciação do mérito desta pretensão mandamental. E o julgamento do mandado de segurança pressupõe a resposta à seguinte indagação: é legítima a apresentação de questão de ordem e de recurso contra o ato do presidente da Câmara dos Deputados que aprova a instalação de CPI, considerado que dispõe o preceito constitucional? Diz o parágrafo 3º do artigo 58, as comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério Público para que promova as responsabilidades. Vê-se que são apenas 3 os requisitos constitucionais exigidos para a criação das comissões parlamentares de inquérito: requerimento de 1/3 dos membros de uma das casas ou das duas, apuração de fato determinado e fixação de prazo certo. A fixação de número reduzido de parlamentares que devem aderir ao requerimento para a criação da CPI atende ao propósito constitucional de conferir aos blocos parlamentares minoritários um efetivo instrumento de controle. Intenta-se impedir, com isso, nas palavras do professor Adi Lamego Bulos, que investigações parlamentares fiquem sujeitas aos caprichos da maioria, geralmente desinteressada em apurar certos fatos que possam colocar em risco a reputação e os interesses que representa.
Nesse mesmo rumo, Eduardo Fortunato Bin, em artigo intitulado A Função Constitucional das Comissões Parlamentares de Inquérito, Instrumentos da Minoria Parlamentar e Informação da Sociedade, lembra ensinamentos de Pontes de Miranda, no sentido de que, sendo a CPI, diz Pontes de Miranda, arma possível da minoria contra a maioria, não pode ser obstada pela maioria, se houver o quórum exigido para a sua criação. Segue-se daí que a criação de CPI, nos termos precisos do regramento constitucional, não está condicionada à prévia discussão e consenso pela maioria parlamentar da casa respectiva. O Constituinte foi expresso ao prescrever que a CPI será criada, obedecidos os demais requisitos constitucionais já referidos, mediante requerimento de 1/3 dos membros de qualquer das casas. Neste sentido, já me pronunciei na ADIM 3619, que foi o relator o ministro Eros Grau, a ação direta julgada por essa Corte em 1º de agosto de 2006, oportunidade em que se reconheceu a inconstitucionalidade de norma do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que submetia à prévia manifestação do plenário o pedido de constituição de CPI. Dessa concepção, e sob ângulo diverso, mas por igual ou maior razão, decorre a conclusão de que, aprovada a sua instalação pela autoridade competente, para tanto, no caso, o presidente da Câmara dos Deputados, consoante a atribuição prevista no artigo 35, parágrafo 2º, do regimento interno da Casa. Com o consequente reconhecimento pela referida autoridade da presença dos requisitos que autorizam, concluído está o procedimento de criação em questão, não sendo cabível o questionamento interno da sua legitimidade, porque isso implicaria em retirar da minoria parlamentar o poder de decisão acerca do requerimento para a instalação de CPI e transferi-lo à maioria dos congressistas, se permitida a votação do recurso em plenário, em evidente descompasso com o comando constitucional. Não obstante o esforço interpretativo desenvolvido pela maioria parlamentar, observa-se que a pretensão externada na questão de ordem, apresentada no âmbito da Câmara, não tem sequer amparo regimental. O regimento da Câmara, seguindo o delineamento do Constituinte, estabeleceu que a decisão do requerimento de criação de CPI caberá a seu presidente, admitindo-se a interposição de recurso de decisão exclusivamente quando desfavorável à instalação da CPI, diria o processualista. A recorribilidade é manifestamente secundum eventum litis. A previsão genérica da possibilidade de formulação de questão de ordem para saneamento de dúvida acerca da interpretação do regimento interno da Casa ou de interposição de recurso contra atos da presidência não tem aplicação no caso presente. Seja porque a regra específica incidente sobre o procedimento de instalação, que é o artigo 35, que se só remete à decisão desfavorável, seja porque, abstratamente admitida a hipótese, não poderia se sobrepor em concreto à regra da Constituição da República, que garante o direito da minoria parlamentar de promover a criação da CPI. Na hipótese em exame, vê-se nítido o propósito da maioria parlamentar de, valendo-se de supostas dúvidas regimentais, criar embaraços ao exercício daquele direito. Segue-se assim que é o Judiciário, e não a própria Casa Legislativa, a sede adequada para o questionamento do ato do presidente da Câmara, que defere requerimento de criação de CPI e seja reputado pelos integrantes da maioria como abusivo ou ilegítimo, porque ausentes um ou mais requisitos constitucionais. Portanto, pode-se assentar que não é constitucionalmente legítima a apresentação de questão de ordem e posterior recurso contra ato do presidente da Câmara que aprova a instalação de CPI. E tal conclusão, por si só, revela a procedência da pretensão mandamental dos impetrantes, no sentido da invalidação dos atos, questão de ordem e recurso ao plenário, praticados com a finalidade de postergar ou obstar a investigação parlamentar em questão. A afirmada nulidade da decisão plenária da Câmara dos Deputados na questão de ordem 31 é a causa de pedir deduzida na petição inicial, de modo que o reconhecimento do mencionado vício torna desnecessária qualquer incursão dessa Corte Suprema sobre a presença ou não dos requisitos exigidos no artigo 58, parágrafo 3º.
da Constituição, no caso em exame, é que, com o reconhecimento da invalidade da decisão adotada na questão de ordem, em grau de recurso, pelo plenário da Câmara dos Deputados, fica automaticamente restabelecida a eficácia, a plena eficácia da decisão do presidente da Câmara, proferida em 7 de março de 2006, a propósito da criação da CPI número 1 de 2007, cuja validade, obviamente, não foi questionada pelos impetrantes e, portanto, não integra a res iudicio deducta, não podendo ser desconstituída nesse mandado de segurança. Portanto, constatada, ao ver do Ministério Público, a ilegitimidade dos atos, questão de ordem e recurso ao plenário, que impediram a efetiva instalação da CPI deferida pelo presidente da Câmara dos Deputados, porque ofensiva a direito líquido e certo da minoria parlamentar, reitero a manifestação escrita, no sentido da concessão de segurança, para que o presidente da Câmara dê eficácia à decisão proferida em 7 de março de 2007, praticando os atos necessários à efetiva instalação da CPI, objeto do requerimento número 1, 2007. Agradeço, Vossa Excelência. Suspendo a sessão por 20 minutos, após o que retornaremos para o voto do ministro Celso de Mello.